Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciência às 19 horas. Como vocês sabem, essas palestras são organizadas às terças-feiras, geralmente a terceira terça-feira do mês, às 19 horas, aqui no auditório Professor Sérgio Mascarenhas. Nós gravamos essas palestras e elas ficam disponibilizadas no nosso site, que é o www.ifsc.usp.br/ciência19H. Então, ali vocês encontram a agenda das palestras, a programação, né, toda a informação sobre o programa e a lista de todas as palestras com os vídeos e todo o material relacionado a ela. As entrevistas que o Rui faz e os vídeos gravados pela equipe do Brás estão lá em vários formatos, né? E essa é a primeira palestra deste ano. Nós começamos em março, né? Fazemos de março a junho, de agosto a novembro, né? E ela tem sido organizada desde 2004, né? Então estamos no 10º ano desse programa. E ele tem sido possível graças ao apoio que nós temos tido, tanto institucional como financeiro, do próprio Instituto de Física de São Carlos, a diretoria, né, atualmente o professor Tito assumiu, também dos dois CEPIDs aqui do Instituto, que são sediados aqui. CEPIDs são projetos da FAPESP, né, para pesquisa e divulgação, que é o CEPOF, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, e o CIBFARM, que é coordenado pelo professor Glaucio Oliva. Nós temos também o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, coordenado pelo professor Roberto Faria, que é o INEL, e Eletrônica Orgânica, né? E nós temos também apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. E nós temos apoio para divulgação também de vários órgãos, como a Rádio DBC, a televisão IPTV, né? E também o projeto Contribuinte da Cultura. E hoje é um grande prazer termos aqui o professor Diocésio Alves Pinto de Andrade, uma palestra que nós estamos fazendo em colaboração com a Prefeitura de São Carlos, né? Mais especialmente com a Secretaria de Saúde, que é uma palestra de interesse de toda a comunidade. O professor Diocésio, ele é médico oncologista. Atualmente ele está no INOP, em Ribeirão Preto, que é o Instituto de Oncologia de Ribeirão Preto, juntamente com o professor Aurélio, com o Dr. Aurélio Julião. E o professor Diocésio, ele é formado em Medicina pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fez residência no Hospital das Clínicas da UFMG e também a residência em Oncologia no Hospital de Barretos, Hospital do Câncer de Barretos. E aí, em 2011, 2012, ele passou um ano na Bélgica, né, fazendo um estágio lá. Ele tem vários trabalhos publicados na área de oncologia, né, com algumas conferências no exterior, e ele é um dos autores desse livro, que dá título à palestra de hoje, né, que é Tudo o que você sempre quis saber sobre o câncer de mama, né? Então, depois mais no final da palestra eu falo mais sobre o livro, mas claro, ele vai falar sobre isso. Então, é um grande prazer termos aqui o Dr. Diocésio Alves Pinto de Andrade, do INOP. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria de agradecer ao professor Luiz Agostinho pelo convite e também agradecer todos que estão aqui, especialmente a família de uma paciente nossa lá de Ribeirão, o seu Albino, os filhos dela. Fiquei muito feliz de vê-los aqui, de verdade. Bom, o livro acho que vai ser interessante depois de uma apresentação sucinta, acho que 18, 19 slides, um pouco sobre o câncer de mama.
e ter um bate-papo com a plateia interativa para saber justamente dúvida, o que fazer. Sempre tem alguém conhecido que tem aquela dúvida, então a abordagem do livro vai ser na sequência. Eu fiz uma apresentação formal, digamos, sobre câncer de mama. Então, falando que o câncer é um problema de saúde pública real, no mundo é a segunda causa de óbito, só perde ainda por doença cardiovascular, que é infarto, acidente vascular cerebral. E no Brasil, os dados do INCA, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, ele solta um encarte que é disponível no site do INCA, chama Dados Demográficos sobre o Câncer. Existe uma fórmula matemática que eles calculam provavelmente qual que vai ser a incidência de câncer nos 2 anos seguintes. É bianual essa publicação. Os dados dessa aula é referente ao biênio 2012-2013, mas, se eu não me engano, no fim desse mês, o encarte de 2014-2015 já vai estar disponível em PDF. Então, mostrando que no biênio 2012-2013, mais de 500 mil de casos novos de câncer, e a incidência em homem e mulher, mais ou menos o mesmo tanto, 260 mil. Então, palestras desse jeito é de suma importância para orientar a sociedade o que pode ser feito, o que deve ser feito quando alguma coisa de errado acontece. O câncer de mama, fora os tumores de pele não melanoma, os tumores de pele não melanoma são as pintas corriqueiras que, quando é tirado, tem um diagnóstico de câncer. Exceção do melanoma, que é um câncer agressivo, os outros tumores de pele não melanoma são tumores indolentes, tranquilos. Fora esses tumores tranquilos, o câncer de mama é o tumor mais prevalente na mulher, representa quase 30% dos casos de câncer nas mulheres. No estado de São Paulo, 30 mil novos casos no biênio 2012-2013, em cada ano esses números. Tá? E aqui um mapa mostrando esses achurados mais escuros, de azul escuro, os estados onde a incidência é maior. Tem que ser feito um parêntese, porque esses dados chegam ao INCA por notificação de cada região. E a gente sabe que a saúde, a educação, não é que ela é mais precária, mas é mais difícil de ter uma informação dos estados do Norte e do Nordeste. Então, além da população ser maior no Sul e no Sudeste, então, obviamente, a incidência vai ser maior, tem mais gente, mais casos de câncer, talvez essa área achurada clara, que é o norte do Brasil, o centro do Nordeste, pode ter uma subnotificação de casos. Tá? Então, quais são os fatores de risco? O primeiro fator de risco, eu falo sempre isso nas palestras, e todo mundo meio que assusta, é ser mulher. Por quê? O homem também tem mama, o homem também tem risco de ter câncer de mama. Só que o risco do câncer de mama no homem é de 1%. Cada 100 casos, 99 vão ser em mulheres, 1 em homens. Tá? O segundo fator de risco é a idade. O câncer de mama, a incidência aumenta muito a partir dos 50 anos. Tá? Entre os 50 e 70 anos é o pico de incidência do câncer de mama. O terceiro fator de risco, que ficou muito em voga o ano passado, com a história da Angelina Jolie, retirar as mamas, tudo, são as mutações genéticas, mas isso representa muito pouco, representa de 5% a 7% dos casos de câncer de mama, mas é um fator de risco, a predisposição genética. E quarto, é um grupo de fatores que entra menarca precoce, que é a primeira menstruação da mulher, menopausa tardia, nunca ter tido uma gravidez muito tarde. O que esse grupo de fatores de risco mostra é uma exposição maior aos hormônios femininos, que é a estrógeno e a progesterona. Tá? E, por fim, o fator de risco que acho que é comum a todos os tipos de câncer são os hábitos de vida
Então, obesidade é bem explicado no câncer de mama, porque uma mulher obesa, ela vai transformar perifericamente na gordura o estrógeno, e o estrógeno, igual eu expliquei no fator de risco anterior, é um fator de risco para a mulher. Vida sedentária, consumo de álcool e o tabagismo interrogado se realmente é uma causa ou não, ainda não está muito bem determinado nos estudos. Então, o que é a mama? A mama é uma glândula composta de tecido gorduroso e túbulos que serve para produzir leite. Tá? Os ductos da mama são compostos pelos ductos, que é como se fosse uns canalículos que chegam até o mamilo para onde vai sair o leite, e os ácinos, que são as glândulas propriamente ditas. E os tumores ou desenvolvem desses ácinos lóbulos ou dos ductos. Então, existem dois grandes grupos de câncer de mama, os ductais e os lobulares. Tá? E o que é mais importante no câncer de mama, igual em qualquer câncer, mas sobretudo no câncer de mama, porque o tratamento hoje em dia é muito desenvolvido nessa patologia, é o diagnóstico precoce. Eu vou explicar como que pode ser feito esse diagnóstico precoce, mas o ideal é que a gente descobrisse sempre tumores iniciais, tumores pequenos, que pudessem ser ressecados, que depois, se necessário, que fizesse radioterapia, quimioterapia. Então, nós temos na oncologia classificações para todo tipo de câncer, e a gente agrupa essas classificações em estádios. Então, existe o estádio 1, 2, 3 e 4. O estádio 1 é um tumor inicial, menos que 2 centímetros. O estádio 2 é um tumor pequeno, que já tem alguma raiz na axila, ou um tumor de tamanho médio, de 2 a 5 centímetros. Ele é dividido em 2A e 2B, eu não vou entrar muito em detalhes, isso é uma classificação mais para o médico e para definir qual tipo de tratamento que tem que ser feito. E o estádio 3 é um tumor que já está localmente avançado, que às vezes já fez ferida na pele, ou que às vezes tem uma axila, as ínguas debaixo do braço bastante desenvolvidas. Mesmo assim, até o estádio 3, independente de ser 3A, 3B ou 3C, são diagnósticos ainda passíveis de cura. Lógico, a partir do momento que você passa do 1 para o 2 e do 2 para o 3, essa taxa de sucesso de cura vai diminuindo, mas ainda é possível de ser curado. E o estádio 4 é o estágio quando a doença já não está só localizada mais na mama ou na axila. Ela mandou alguma célula à distância, alguma raiz à distância, e essa raiz chama metástase. No caso do câncer de mama, existem 4 órgãos que nós temos que policiar, 2 principais, quer dizer, 3 principais, que é pulmão, fígado e ossos, e eventualmente o cérebro. Tá? Então, quando a gente tem tumores estádio 2 e 3, nós fazemos tomografias, ressonância, cintilografia óssea, para saber se realmente o tumor só está localizado ou se já tem alguma lesão à distância. Então, a importância para todo mundo é saber o que pode ser feito, não para evitar o câncer, porque, infelizmente, não existe uma prevenção primária para câncer de mama. Prevenção primária é como se existisse um remédio ou alguma atitude que pudesse ser explicada para o paciente para ele evitar de ter o câncer. Isso não existe, a prevenção primária, mas existe a prevenção secundária, que é, já que a pessoa tem a predisposição ou vai desenvolver câncer, que nós possamos descobrir esse câncer o mais inicial possível. Tá? Então, o que é a prevenção secundária no câncer de mama? É o autoexame e os exames de imagem, que são as mamografias e os ultrassons que são pedidos. A história que talvez ia ter essa pergunta na sequência, eu já vou adiantar,
existe indicação de retirar as duas mamas e isso evitar de ter câncer? Isso está só comprovado para quem tem essa mutação que foi detectada na Angelina Jolie no ano passado, que chama 2 genes, BRCA1 e BRCA2. E para esse tipo de paciente está indicada a mastectomia profilática. Um outro grupo de pacientes que está indicada a mastectomia profilática são mulheres que na segunda e terceira década de vida vieram a ter uma doença chamada linfoma, que é uma doença do sistema linfático. E o tratamento do linfoma um dos tratamentos é a radioterapia que pega o campo da mama. E isso aumenta o risco de ter câncer de mama. Então, nessas duas situações, existe uma indicação médica que a paciente pode concordar ou não, de se fazer uma mastectomia profilática para evitar o câncer. Agora, nada impede que a mulher chegue para o cirurgião, para o mastologista, e fale assim, minha irmã teve câncer, minha mãe teve câncer, eu quero tirar as minhas mamas. Mas não é uma indicação médica, não é nada comprovado. Tá? A gente tem que lembrar, eu sei que o diagnóstico de câncer tem todo o peso do diagnóstico, do tratamento, mas fazer uma mastectomia profilática também, num primeiro momento, parece não ser importante, ficar livre do câncer é o mais importante, mas tem também um peso muito grande, é uma cirurgia mutilante, não é uma cirurgia plástica. Quando se decide fazer uma mastectomia profilática, é retirar a mama toda, não tem jeito de poupar nada, tira a mama toda. Lógico, você pode colocar prótese depois, enfim. Então, a indicação de mastectomia profilática são só nesses dois grupos em termos médicos, mas a paciente tem todo o direito de conversar com o seu médico para pedir para fazer. Questão da mamografia. É bem controverso, eu vou falar as duas escolas que tem aqui no Brasil, uma escola do Instituto Nacional do Câncer. Screening, você tem que pesar o custo-benefício daquele exame, então mamografia custa para o Estado, custa para o governo, custa para o plano de saúde ou custa para o próprio paciente. Então, o que o INCA indica é que a partir dos 50 anos, toda mulher deve fazer uma mamografia anual até os 69 anos. Isso é a política de saúde pública na prevenção secundária do câncer de mama. O que a Sociedade Brasileira de Mastologia e outras sociedades americana e europeia indica é que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos anualmente. Então, precisa ter um entendimento, não é que o governo está deixando de fazer o exame, é que foi feito um estudo e custo efetivo ele é a partir dos 50 anos e não dos 40 anos. Tá? Se a mulher tem um fator de risco muito importante, por exemplo, a avó dela teve câncer de mama, a mãe dela teve câncer de mama. Essa prevenção secundária, esse screening, ele pode ser feito mais cedo, a partir dos 30 anos, mas o exame antes dos 40 anos não mais será a mamografia, vai ser o ultrassom das mamas. Por quê? A mama numa paciente jovem, ela é extremamente densa. E os raios da mamografia, numa mama densa, ela não consegue discernir o que é tecido normal e um nódulo. Então, quem vai conseguir mostrar isso vai ser o ultrassom. Então, se alguém tiver na família e quiser fazer um exame antes dos 40 anos, não adianta ir no ginecologista e ele pedir uma mamografia. Tem que ser um ultrassom de mama, porque a mamografia provavelmente não vai acrescentar em nada o esclarecimento dessa dúvida. Tá? E a mamografia tem uma terminologia usada, que é um número. Quem é mulher, acima dos 40 ou dos 50 anos, já deve ter visto. Ela vem escrita assim, BIRADS, de 0 a 6. Então, BIRAD 0 quer dizer que o radiologista não pôde falar se ali tem ou não alguma coisa. Foi um exame inconclusivo. Então, por exemplo, uma mulher que tem 30 anos e faz mamografia,
muito provavelmente o laudo do radiologista vai vir um BIRAD 0. Tá? Quando vem BIRADs 1 e 2, quer dizer que a mulher pode ficar tranquila, que não tem nenhuma alteração naquele exame, e ela tem que repetir esse exame no ano seguinte, sem fazer nada de diferente. Quando vem BIRADs 3, quer dizer que alguma alteração existe, mas essa alteração, muito provavelmente, é uma alteração que não é câncer. Mas como existe essa alteração, o certo é você repetir esse exame 6 meses depois, porque o prazo de 1 ano, se for câncer, pode ser um prazo muito longo. Tá? Mas o risco de ser câncer é menor que 2%. Quando chega no 4 e no 5, são alterações que obrigatoriamente tem que ser feita uma biópsia para esclarecer se é ou não câncer. Então, o 4 ele é dividido em A, B e C. O risco varia de 2% até 95%. E o 5 é quase que certeza absoluta que aquilo é câncer, mas a gente só vai poder ter a certeza disso quando fizer a biópsia. E o 6 é uma paciente que, por algum motivo, já sabe que tem o câncer e precisou repetir. Então, ela chega para o radiologista, já com um diagnóstico, e ele escreve lá que é um BIRAD 6, porque já tem a comprovação que é um câncer. Então, isso é o exame, é uma pincelada, porque acho que todo mundo, quando faz exame, tem o hábito de abrir o exame antes de chegar no médico. Então, para pelo menos ter uma ideia do que representa essa nomenclatura de BIRADs. Tá? Então, esse foi um apanhado geral sobre o câncer de mama e o que pode ser feito como prevenção. E o tema, realmente, de hoje, da palestra, foi um livro. Existe um grupo, que são compostos por mais de 50 oncologistas do Brasil todo, os principais de São Paulo, Rio Grande do Sul, mas tem pessoal de Natal, da Bahia, chama GBCAM esse grupo. Grupo Brasileiro de Estudo em Câncer de Mama, tem uma sede em São Paulo. Eu faço parte desse grupo e nós participamos de pesquisas, enfim, pesquisas internacionais sobre tratamento, sobre diagnóstico de câncer. E um dos membros, dois, na verdade, dos membros, tiveram a ideia, no final de 2012, de escrever um livro sobre as perguntas mais frequentes do câncer de mama, numa linguagem bem acessível para o paciente, não tem nada de linguagem, era condição sine qua non, a gente recebia a pergunta no e-mail e falava que não era para abordar artigo científico, nomenclatura difícil, para esclarecer dúvidas frequentes do dia a dia. Então, dúvidas desde, o sutiã apertado é fator de risco para câncer de mama, usar desodorante todo dia tem risco de desenvolver câncer de mama, até questões mais elaboradas sobre qual exame fazer, quem procurar, qual o tratamento para determinado tipo de câncer. E é o livro que o professor Luiz Agostinho mostrou. Ele é dividido em 7 módulos, que fala sobre diagnóstico, tratamento, prevenção, até os direitos que a mulher, quando tem um diagnóstico do câncer de mama, passa a ter. Então, agora eu fico à disposição, acho que o interessante são dúvidas do dia a dia que a pessoa possa ter, que eu possa estar ajudando a esclarecer a respeito desse livro ou do cotidiano de cada pessoa. Ok. Quem levantou a mão primeiro? Bom, aqui é o seguinte, o Dr. Diocésio, ele doou 2 livros, duas cópias, 2 exemplares do livro, e nós combinamos o seguinte, um vai ficar na biblioteca, disponível para todo mundo. Amanhã eu vou levar, amanhã de manhã lá na biblioteca, então ele vai ficar lá. E o segundo nós decidimos que ia dar para a primeira mulher que fizesse pergunta. Então, a classificação BIRADS, ela evolui? Se, por exemplo, eu fiz um exame de mama há pouco tempo agora e saiu que a minha classificação é 2. Eu tenho um cisto e um nódulo.
ela evolui 4, 5, 6 ou não? Ela é... Não, é por isso que tem que ser feito anualmente. O que essa classificação do seu exame diz é assim, você tem um cisto, o radiologista tem que ser entendido, a profissão do radiologista, ele é um... Quando a gente vai aprender redação, existe uma forma de narração, descrição, poesia, enfim. Ele é um descritor, ele literalmente ele vê uma paisagem, que no caso é a mama ou é o fígado, e ele descreve tudo o que ele está vendo. Então, se ele descreveu que existe um cisto, um nódulo, e deu um BIRADS 2, quer dizer que aquele cisto é um cisto inocente, quer dizer que aquele nódulo não tem característica nenhuma de malignidade, que você está tranquila para repetir esse exame dentro de um ano. Só que isso é de suma importância de ser entendido. Eu passei por isso na minha família, minha mãe teve câncer de mama há 7 anos, está tudo bem. É que a mulher chega e fala assim, o ano passado eu fiz o exame e não tinha nada. Esse ano eu fiz e tem. A mamografia não é um exame para evitar que o câncer apareça. Ele é um exame para diagnosticar esse câncer precocemente. Tá? Então, além da mamografia, uma medida super importante é o autoexame das mamas, que ele deve ser feito depois do período menstrual, que é quando as mamas desincham. Então, uma vez por mês, a mulher tem que fazer o autoexame na frente do espelho, e se alguma lesão tem aparecido, ela não tem que esperar o ano seguinte da mamografia. Ela pode procurar o ginecologista, o mastologista ou o oncologista para ele examinar e, eventualmente, até antecipar esse exame. Só que, como política de saúde, uma mamografia BIRADS 2, ela indica que esse exame tem que ser repetido dentro de um ano e, teoricamente, você está protegida, não de desenvolver, mas se desenvolver um câncer nesse período, ele ainda vai ser diagnosticado precocemente. É isso que a mamografia quer dizer. Como preventivo, não seria bom tirar esse nódulo? Não tem nenhuma comprovação. Você pode até, em decisão conjunto com o seu médico, optar por fazer isso, mas provavelmente quando vem um BIRADS 2, de um radiologista que tem experiência em laudar a mamografia, vai vir um nódulo benigno. E o resto da sua mama continua ali. E a sua mama continua tendo o risco de desenvolver um câncer. Então, não tem benefício de cada alteração que apareça numa mamografia, desde que seja uma alteração benigna, e aí tem a característica, por exemplo, um nódulo simétrico, sem especulação, é um nódulo benigno. Agora, se for um nódulo assimétrico, esse daí tem que ser biopsiado. Mas aí o radiologista, ao invés de dar 2, vai dar 4. Tá? Então, benefício de tirar tudo que aparece no exame não existe. Tá, obrigada. Boa noite. Boa noite. Você listou uma série de fatores que podem, né, contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama, e eu queria saber, com questão à alimentação, se também tem realmente influência, né, e sobre algumas frutas também que podem prevenir mesmo ou não. A questão da alimentação, não existe uma correlação direta entre determinado alimento e risco de câncer de mama. O que está bem documentado no câncer de mama é a obesidade, que normalmente, se a pessoa não tem um distúrbio endocrinológico, ela acontece por causa de uma má alimentação. Então, a mulher obesa, na gordura do organismo dela, ela produz mais estrógeno, e essa exposição ao estrógeno é um fator de risco. Então, isso é um fato. O que é orientado a ser feito é ter hábito de vida saudável para evitar de ficar obeso. Tá? E existem muitos estudos, nenhum com comprovação científica, que os antioxidantes, fala-se muito do tomate, da laranja, da vitamina C, que teoricamente diminuiria os radicais livres, que são
moléculas que predispõem a uma mutação e essa mutação virar câncer. Mas não tem nenhuma comprovação, não tem uma indicação formal de tem que comer um tomate todo dia e isso vai evitar desenvolver determinado tipo de câncer. Chegou-se até muito perto de discutir isso para o câncer de próstata, mas mesmo para o câncer de próstata não foi comprovado. Então, para a mama, hábito de vida saudável para evitar de ser obesa, para evitar de ter estrógeno alto, porque aí o estrógeno é um fator de risco. Tá? Outros tumores, tumor de estômago, é bem documentado que as nitrosaminas, que é uma substância de defumados, da fumaça do churrasco, eles têm um fator de risco a desenvolver câncer de estômago. Carne gordurosa tem fator de risco de desenvolver câncer de intestino. Mas mama não tem um alimento que é fator de risco em si. É os hábitos de vida saudável que vai prevenir desenvolver o câncer de mama. E essa questão de frango que vem com hormônio? Não tem nenhuma comprovação. Acho que a questão do hormônio do frango é questão de risco para a saúde de uma maneira geral, não necessariamente só com câncer. Tá. Só mais uma. Tá? E a que você atribui esse crescimento tão grande do desenvolvimento, né, de câncer? Porque, assim, antigamente, eu via assim, que as pessoas não morriam tanto de câncer, eram outras doenças. Hoje em dia, sempre, todo mundo tem alguém, ou um caso na família, uma pessoa próxima. Né? Então, a que você atribui esse crescimento assim, tão grande? Eu vou me ater exclusivamente ao câncer de mama. Eu falei que um dos fatores de risco é quanto mais idosa é a mulher, maior é a chance dela ter câncer. Então, os nossos avós, lógico, tem avô e avó que morreu com 90 anos, mas, a grosso modo, a expectativa de vida de décadas passadas é muito menor que a expectativa de vida atualmente. Então, isso é um fator. O segundo fator é o acesso da população aos médicos é muito maior atualmente do que em décadas passadas. E a tecnologia para diagnosticar uma doença e dar uma informação que a pessoa tem aquela doença e morreu daquela doença ou tratou daquela doença, hoje em dia é muito mais bem documentado. Antigamente você pergunta, de que a minha tia morreu? Morreu. Então, provavelmente pode ter morrido de um câncer, que ela nem soube que tinha, que foi para o fígado e ela morreu de insuficiência hepática. Só que não era diagnosticado. Tá? Isso é um grupo de explicações. O segundo grupo os hábitos de vida hoje são muito piores do que dos nossos antepassados. E os hábitos de vida, sedentarismo, tabagismo, etilismo, obesidade, são fatores de risco bem documentados para desenvolver câncer. Tá? A explicação do câncer, todo mundo pergunta, por que desenvolve câncer? A gente não tem explicação para tudo, mas, a grosso modo, nosso corpo é constituído de célula, que tem metade constituída do gene da mãe e metade do gene do pai. Tá? E o câncer, ele desenvolve quando os dois genes, ao mesmo tempo, sofrem uma mutação. O organismo nosso, ele é preparado a corrigir essas mutações que acontecem, são mutações aleatórias, tá? Então, todo mundo aqui está tendo mutação nesse momento e o organismo está sendo capaz de corrigir essas mutações. Quando uma pessoa já nasce com uma mutação, que é o caso desse gene da Angelina Jolie, ela já nasce com uma metade estragada, ela só tem que estragar a segunda metade. Então, por isso que o risco dela é maior, tá? Mas mesmo a segunda metade começa a ficar estragada, o organismo consegue reparar essa segunda metade. Então, ter uma metade estragada não desenvolve câncer, você tem que ter a segunda metade estragada. Quando, por algum motivo, o organismo não consegue mais corrigir essas mutações,
A partir daquele momento, você tem uma célula que ela potencialmente pode se multiplicar e desenvolver o câncer. Então, isso é a explicação de onde que o câncer vem. Tá? E fatores para ter mutação é exposição ao sol, cigarro, gordura, isso tudo são fatores que contribuem para ter essas mutações e desenvolver o câncer. Por isso que não é explicação geral do médico, todo médico que vai fala que tem que ter hábito de vida saudável. A explicação é justamente por isso, porque o hábito de vida não saudável predispõe a ter mutação. Então, quer dizer também que o fator hereditariedade não é 100%, não, né? De jeito nenhum. A única coisa que você está em desvantagem, digamos. Essa primeira mutação que você tem, hereditária, isso o organismo não consegue reparar. Agora, a segunda que possa vir a acontecer, o organismo constantemente pode reparar a pessoa morrer sem saber que tem mutação. Ok, obrigada. Boa noite. Boa noite. A gente ouve bastante falar que o câncer de mama está associado ao estilo de vida da pessoa, mas aí, considerando alguns fatores que não foram mencionados ainda, eu queria saber o que tem de verdade nisso, né? Associar o câncer de mama a uma vida muito estressante, ou a emoções contidas, mágoas, grandes dores, né? O quanto que tem de verdade nisso? Porque, embora os médicos não mencionem isso de uma maneira... parece que o senso comum, ou a sabedoria popular, não sei, insistem bastante nisso. O que tem de verdade? Cientificamente nada. Então, ser estressado não vai predispor a nada. O que acontece é que, por causalidade, a pessoa tem na cabeça que, assim, vou te explicar de uma outra maneira, sem ser a pergunta que você fez, que vai ser mais fácil. Repetidamente, a gente chega no consultório das mulheres que falam assim, doutor, eu senti um nódulo na mama depois que eu bati a mama ontem, na hora que eu estava tomando banho. Não quer dizer que a batida desenvolveu o câncer. Quer dizer que a batida fez doer, essa pessoa palpou ali porque estava doendo, e assim notou um nódulo que já existia ali. A questão do estresse ou de algum evento emocional é justamente isso. A pessoa já tinha o câncer e a mãe morreu. E, por coincidência, a mãe morrer, ela descobriu o câncer no mesmo momento. Então, ela fica na ideia que, por ter ficado estressada, por ter tido esse abalo emocional, isso foi predisponente para desenvolver o câncer. E não foi, foi uma causalidade. Os dois eventos aconteceram naquele mesmo momento, mas não foi que um causou o outro. Tá? Ok, obrigada. Olá. Você falou da mamografia, e eu faço mamografia todo mês, como política pública, todo ano. Todo ano. Desculpe. Todo ano, como política, a maioria das mulheres, depois dos 40 anos, fazem. Mas eu já ouvi falar que a mamografia também é um fator de risco, e que tem mulheres, por indicação médica, que não fazem anualmente. Então, eu queria saber se tem verdade nisso. Isso daí é excelente, porque todo mundo acha que fazer exame vai prevenir, e não é. Então, mamografia especificamente, tomografia, PET scan, são todos exames que são feitos com radiação ionizante. Então, a exposição crescente à radiação ionizante, estava até nos fatores de risco, eu coloquei lá embaixo, eu nem mencionei, é um fator de risco. Só que quando, como medida de política de saúde pública, fazer a mamografia anual a partir dos 40 ou dos 50 anos, enfim, dependendo de qual a indicação, a dose de exposição, na média, não aumenta como fator de risco para desenvolver câncer de mama. Eventualmente, alguma mulher
pode ter o azar de desenvolver o câncer de tanto de exame que ela fez? Pode. Mas o tanto de câncer que nós conseguimos detectar precocemente é maior do que fortuitamente uma mulher que desenvolveu. Então, especificamente para a mama, com os mamógrafos atuais, essa exposição à radiação ionizante da mamografia anual não é um fator de risco documentado. Vou dar um exemplo de uma situação frequente, jovem, 20, 30 anos de idade, que teve câncer de testículo, homem. Dependendo do estágio, é mais ou menos igual ao do câncer de mama, estágio 1, 2, 3, o tipo de célula, enfim. Uma das opções é você fazer uma vigilância, um acompanhamento vigilante. Você não propõe tratamento nenhum. Mas o que é o acompanhamento vigilante? Você tem que fazer tomografia praticamente a cada 3 meses. E essa exposição de tomografia a cada 3 meses, isso já tem comprovação que isso pode ser deletério de desenvolver um segundo câncer. Então, talvez, ao invés de fazer esse acompanhamento vigilante, já seria melhor fazer um ciclo de quimioterapia e estaria tudo resolvido. Então, para determinados exames, repetidamente ser feito, aumenta o risco de desenvolver câncer, não só de mama, mas especificamente a mamografia anual, a partir das idades que eu falei, não é um fator de risco documentado. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se, ao colocar silicone, você aumenta a chance de você ter o câncer de mama, e se você colocar, como que seria? O autoexame da mama ele fica prejudicado, porque você não tem mais contato direto com a mama. Então, como que faz? Tá. A questão do silicone, o silicone em si não é fator de risco nenhum para câncer de mama. Tá? A questão do silicone é que ele pode prejudicar um diagnóstico precoce do câncer de mama. Existem 2 técnicas, eu não sou mastologista, eu sei por alto. Existe uma técnica que a prótese de silicone ela é colocada atrás da glândula mamária e uma outra técnica que é colocada atrás do músculo peitoral. Tá? Em termos única e exclusivamente para o acompanhamento, para o diagnóstico de câncer de mama, a segunda técnica facilita, porque a mama ela não vai estar comprimida diretamente pela prótese de silicone. Tá? Mas o produto silicone, ele não aumenta em nada o risco de desenvolver câncer de mama. Nada, nada, nada. Pode prejudicar a detecção, mas tendo prótese de silicone, é completamente possível de ser feito ultrassom e mamografia. Você vê nitidamente a prótese lá, anterior ou não a esse músculo, só que como você tem um espaço, é como se fosse uma caixa de papelão, que cabe 3 bolinhas. Ao invés de colocar 3, você quer colocar 5. Como que vão entrar 5 caixas onde cabe 3? As bolinhas vão diminuir. Então, o tecido da glândula mamária ele fica mais esponjoso. E talvez fica mais difícil de você diferenciar aquilo que está mais denso de um nódulo e atrasar no diagnóstico. Tá? Olá, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é com relação ao próprio estilo de vida, né? Acho que nunca se falou tanto sobre estilo de vida saudável, qualidade de vida, quanto se tem falado nesses últimos tempos. E a minha pergunta é justamente essa: se a obesidade é um fator que pode realmente não só ser um fator que predispõe ao câncer de mama, mas também a outros tipos de câncer, por conta da própria obesidade, se existe no país alguma política nos hospitais que ajude esse paciente, depois da retirada de mama, a levar um estilo de vida saudável. Se existe programas de exercícios físicos para que essa pessoa possa também ter uma boa reabilitação, porque provavelmente, como mexe parte da musculatura do peitoral dessa mulher, ela vai ter um acompanhamento com o fisioterapeuta, mas após isso, tem algum hospital que trabalhe com isso, que incentive essa prática? Como política de saúde pública, eu desconheço, eu acho que é extremamente complexo isso, mas em centros terciários que a gente fala, o que é um centro terciário?
É tipo Jaú, Barretos, o AC Camargo em São Paulo, o hospital em Fortaleza, enfim. Você tem toda uma equipe que cuida só de câncer. Então, você tem equipe de fisioterapeuta, equipe de nutricionista, equipe de terapeuta ocupacional, de dentista, enfim, tudo dentro do hospital. Então, é mais fácil você direcionar a sua paciente para determinada situação. Agora, eu acho que independe de uma política de saúde pública. O problema obesidade, que também é uma epidemia, não existe mágica. A exceção que representa a minoria dos casos, que são distúrbios hormonais, endocrinológicos, esses precisam de um tratamento de remédio. Mas a grande maioria é alimentação e atividade física, e força de vontade. Não vou falar que é fácil, é super difícil, acho que todo mundo, às vezes, já passou por isso, quer emagrecer um pouco, enfim, perder 2, 3 quilos dá muito trabalho. Muito, muito trabalho, mas depende muito mais. Eu concordo que ter uma orientação, isso não precisa de uma política de saúde. O próprio médico normalmente fala. Agora, é uma coisa que depende muito mais do paciente, de querer fazer, do que ter profissional ao lado para ajudar. A última pergunta. Eu li alguns artigos sobre outros tipos de câncer, que além da quimioterapia, radioterapia, se faz tratamento hoje com imunoterapia. Eu queria saber se aplica também ao câncer de mama. Então, eu vou dar uma pincelada rápida sobre tratamento. Então, assim, todo câncer, existe um tripé de tratamento, que é cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Eu sou oncologista clínico, eu lido com o terceiro tripé, que é quimioterapia. O câncer de mama, desse tripé, o mais importante para qualquer câncer é o cirurgião. Então, é o cirurgião que vai aumentar a chance maior de cura de um paciente. Se um paciente que não pode operar, teoricamente, é muito baixa a chance dele estar curado. Então, ele fez a cirurgia. Ou retirou a mama toda, o que hoje em dia é raro, ou retirou o quadrante. Quando retira um pedaço da mama, obrigatoriamente, independente do tamanho, do tipo de célula, do nome, você tem que fazer radioterapia. Então, isso já é uma decisão. Se tirou pedaço da mama, tem que fazer radioterapia. A terceira parte, que é conosco, os oncologistas clínicos, o câncer de mama, eu brinco que ele tem nome, sobrenome, terceiro nome, quarto nome, quinto nome, igual o brasileiro e português, que tem vários nomes, né? Então, você tem que identificar esses nomes para você saber qual tipo de quimioterapia que ele tem que fazer. E se ele vai ter que fazer hormonioterapia, porque no sobrenome do câncer de mama, um desses sobrenomes é receptor hormonal positivo ou negativo. E um outro sobrenome dele é uma molécula que chama HER2, que é uma molécula que predispõe à multiplicação da célula, e 20 a 25% dos cânceres de mama tem essa molécula hiperexpressa. Quando a paciente tem essa molécula hiperexpressa, existe um remédio que chama trastuzumab, que eu falo que é uma vacina, entre aspas, não é a vacina de neném, nem vacina que nós tomamos de gripe, mas para o paciente tentar entender, eu explico para ele que é uma vacina, e essa vacina vai ligar a esse receptor. E isso seria o que você me perguntou de imunoterapia, a grosso modo. Existe especificamente imunoterapia para o melanoma, que é você dar um remédio que vai estimular a produção da defesa do próprio organismo e o organismo vai combater o câncer. Isso só está comprovado para o melanoma. Tá? Existe um remédio que funciona desse jeito. Mas acho que a pergunta que você me fez, a imunoterapia, não foi, teoricamente, isso do melanoma. É, de maneira geral, outros tipos de remédios sem ser quimioterapia. E para o câncer de mama existe esse que bloqueia essa molécula do HER2. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu queria parabenizar pela palestra, Obrigado. que está sendo muito boa. Eu sou estudante de medicina aqui de São Carlos e eu quero fazer uma perguntinha mais técnica. Sim. Assim.
Então, eu queria saber, assim, a opinião do senhor, por exemplo, sobre uma paciente que ela é submetida à cirurgia, retira o linfonodo sentinela e a congelação vem negativa. Só que com o estudo de imunohistoquímica, atualmente se detecta as micrometástases. E essa paciente já foi submetida à quimioterapia neoadjuvante. Então, eu queria saber, assim, a opinião do senhor, se faz esvaziamento axilar, o que deve ser feito. Tá. Eu vou tentar traduzir um pouco para o pessoal entender o que é isso que ela falou. Eu mostrei que o primeiro lugar para onde vai o câncer é na axila do lado da mama. Tá? Antigamente, e atualmente também em cidades que não têm um serviço de medicina nuclear, o cirurgião pode ser um nódulo de 1 centímetro ou de 5, 10 centímetros, ele tem que fazer o esvaziamento axilar. Já há uns 15 anos, é possível de fazer esse exame que ela falou, como que você chama? Natália. Que a Natália falou, chama linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? Você leva o paciente para a mesa cirúrgica, você injeta um contraste, existem 2 técnicas, e esse contraste ele vai parar num primeiro linfonodo, por isso que chama sentinela, como se fosse um guarda no quartel, e só tem jeito de passar naquele portão, então ele é o sentinela, não tem jeito de pular o caminho, pular o muro, vamos pensar assim. Então, você faz o sentinela, você tira o sentinela e examina. Se o sentinela não tem doença, supõe-se, com muita certeza, 99% de certeza, que para frente daquela guarita não tem mais câncer. Então, você evita que a mulher faça esvaziamento axilar, que é um dos eventos mais mórbidos na recuperação dessa paciente. Tá? Então, essa é a técnica do linfonodo sentinela. Só que a técnica no perioperatório, o exame de congelação, é um exame que ele não é muito detalhista. Ele é feito, o patologista lê as lâminas no olho nu. Depois, esse exame vai para a imunohistoquímica, que é uma técnica mais refinada. E ele pode ter sido negativo na congelação e pode vir positivo na imunohistoquímica, que foi o que a Natália falou. Até o fim de 2012, a tendência era fazer o esvaziamento axilar. Então, num segundo momento, a paciente operou a mama, fez o sentinela, estava negativo. O cirurgião fechou, deu alta para o paciente. 15 dias depois, a paciente chega com o exame lá, veio a imunohistoquímica positiva. Aí o cirurgião marca uma outra cirurgia só para fazer o esvaziamento axilar. Só que saiu um estudo, é um estudo único, cheio de prós e contras, mas que o sentinela sendo positivo por micrometástase e até 3 sentinelas positivos, não há necessidade de fazer o esvaziamento axilar, desde que você faça uma radioterapia de campo estendido, que você pegue a drenagem linfática dessa paciente. Tá? Isso é controverso, é um estudo único, que ainda é muito cedo a reprodutibilidade dele. Eu acho que todo mundo vai ter que atuar em cada clínica, ou mandando esvaziar, ou acompanhar e ver como que vai acontecer o amadurecimento desse estudo. Mas hoje em dia você tem o respaldo de não precisar fazer esvaziamento axilar, desde que o radioterapeuta faça radioterapia de campo estendido. Obrigada. Tá bom? Boa noite, meu nome é Antônio. Eu tenho 2 perguntas, eu vou criar um exemplo aqui que vai servir para as 2 perguntas. Supor uma mulher que foi diagnosticada com um caso agressivo de câncer, como por exemplo um HER2 positivo, já em o estágio 2 ou estágio 3. A primeira pergunta seria, é sempre preferível num estágio complicado como esse, que já tenha o tumor já esteja no sistema linfático já, é sempre preferível uma mastectomia do que uma quadrantectomia? E a primeira pergunta é essa, né? E a segunda pergunta é, após terminado o tratamento,
cirurgia, radioterapia, quimioterapia, quais devem ser a rotina de exames, de acompanhamento? Porque uma pessoa que teve um caso como esse tem uma grande chance de reincidência, né? E qual deve ser a rotina de acompanhamento dela? A indicação de quadrantectomia ou mastectomia não vai ser pela agressividade do tumor, vai ser se tecnicamente é possível de fazer uma quadrantectomia. Então, vai ser muito mais o tamanho do tumor e o tamanho da mama, tá? E aí você tem a possibilidade, que foi um termo que a Natália utilizou. O que é quimioterapia neoadjuvante? Eu tinha falado que normalmente você faz a cirurgia e depois faz a quimioterapia. Mas quando você tem um tumor grande ou com uma axila grande, você pode inverter a ordem, você pode começar com a quimioterapia, com o intuito de reduzir o tumor e o cirurgião fazer uma cirurgia conservadora depois. Isso que chama quimioterapia neoadjuvante. Então, não vai ser a expressão do HER2 que vai determinar se é possível de fazer uma cirurgia conservadora ou não. Tá? A segunda questão é o acompanhamento, né, o follow-up dessa paciente vai depender do estadio dela. Então, eu vou te responder em cima do estadio que você deu de exemplo, ou estádio 2 ou estádio 3, e HER2 positivo. Essa paciente tem que passar no médico a cada 3 meses, nos 2 primeiros anos. O primeiro trimestre, ela passa em consulta clínica. 3 meses depois, ela tem que fazer tomografia de tórax e de abdômen. 3 meses depois, consulta clínica. 3 meses depois, tomografia de tórax e de abdômen. Tá? Cintilografia óssea. 1 cintilografia por ano. Mamografia e ultrassom, 1 mamografia e 1 ultrassom de mama por ano. Esse é o acompanhamento dessa suposta mulher com esse tipo de câncer. Então, visitas ao médico a cada 3 meses, exames de imagem a cada 6 meses durante 2 anos. Passados esses 2 primeiros anos, essa paciente continua, antigamente tinha essa ideia que 5 anos depois a paciente está curada, não precisa nem mais acompanhar com o oncologista. Isso já caiu por terra. Uma vez diagnosticado o câncer, essa paciente vai ter que sempre nos ver. Mas a partir do 3º ano, essas visitas passam a ser semestrais e os exames anuais, tá? Indefinidamente. Obrigado. Boa noite, doutor. Boa noite. Falando na cirurgia, para toda mulher é muito difícil, né? Quando você fala nesse diagnóstico, e principalmente quando a decisão é a retirada total da mama. E uma das preocupações, eu acho que hoje a gente tem muito, é a reconstituição. Qual é o momento certo para fazer essa reconstituição? Tem uns 5 anos, 5, 6 anos mais ou menos, 2007, 2008. Existe uma subespecialidade que chama oncoplástica. Tá? O que é oncoplástica? É um cirurgião oncológico que, além de fazer a cirurgia oncologicamente adequada, ele tem habilidade para deixar esteticamente bem feita a cirurgia. Tá? Então, eu falo com as minhas pacientes assim, ninguém quer mutilar ninguém quer deixar ninguém mais triste que o diagnóstico. Mas a gente tem que pensar que não é uma cirurgia plástica que a gente está lidando, plástica estética. É uma doença séria. Tá? Agora, com a cirurgia oncoplástica, o cirurgião consegue, eventualmente, fazer uma quadrantectomia, que é a retirada de um pedaço da mama direita, por exemplo, e a mama esquerda ficou muito grande. Nesse mesmo tempo cirúrgico, ele pode fazer uma cirurgia plástica redutora na mama esquerda e deixar as 2 mamas iguais. Então, se for uma cirurgia na mama contralateral, a mama que não é doente, pode ser feita no mesmo procedimento. O que eu explico para as minhas pacientes é a implantação de uma prótese, eu só indico colocar a prótese depois da radioterapia. Por quê? Quando você vai fazer o tratamento de radioterapia,
tem um risco muito grande de ter uma contratura da prótese. O que é uma contratura? A prótese sai do lugar, por causa da radiação. E a prótese atrapalha o planejamento do radioterapeuta também. Então, se for pensar, não sei qual que é a pergunta sua, qual reconstrução estética que você está perguntando, mas especificamente da prótese, eu só indico fazer 6 meses depois da radioterapia. É isso mesmo que eu gostaria de saber. Porque... Eu só indico a partir de 6 meses pós-término de rádio, porque aí já cicatrizou tudo, os efeitos locais da radioterapia, teoricamente, não tem mais risco. Você fazer uma cirurgia tem menos risco da sutura não pegar, entendeu? Chama deiscência. Então, eu tenho como base de 6 meses a 1 ano para indicar uma prótese. Existe um protocolo para isso? Não, isso é muito variável. Mas, assim, quem é oncologista ou cirurgião oncológico, normalmente indica só mais tarde. O que acontece é que, hoje em dia, ainda opera-se muito com, entre aspas, mastologistas ou com ginecologistas. E talvez eles não tenham, não é que são despreparados, mas a formação não foi uma formação preocupada em curar uma doença primeiro. Junto com a preocupação de cura, uma preocupação estética. E eu acho que essa preocupação estética ela pode ser postergada para depois com mais segurança. Essa que é a minha opinião. Tá? Muito obrigada. Tem mais uma, só Pode por falar. curiosidade. A vacina HPV, tem chance da gente ter uma para o câncer de mama também? Acho difícil, porque o HPV é um vírus que predispõe ao câncer de colo do útero. Então, você está tendo uma vacina contra um vírus, um agente causador. No câncer de mama, teoricamente, você não tem esse agente causador para ser combatido pela vacina, entendeu? Então, num cenário próximo de 5, 10 anos, não vejo no que a gente, de desenvolvimento de estudo, alguma prevenção primária para câncer de mama. Muito obrigada. Foi boa a pergunta, prevenção primária, que eu falei, uma vacina é uma prevenção primária. Você dá uma vacina do HPV, você evita que a pessoa desenvolva uma infecção do HPV que vai desenvolver um câncer de colo de útero. Então, isso é uma prevenção primária de um câncer. Boa noite. Eu tenho 2 questões também, eu vou colocar as duas, são bem diferentes. A primeira é sobre a amamentação, fala-se de prevenção de câncer de mama quando você amamenta. Quero saber como funciona isso, como poderia prevenir, em que instância. E a segunda é sobre, no caso, a cirurgia em si. Eu já tive contato com algumas pessoas que precisam retirar a mama, não sei, não entrei em detalhes se em parte ou inteira, e que aí foi necessário também retirar o mamilo. Não sei se isso sempre acontece e o porquê disso. Tá. A amamentação, a explicação é que durante o tempo que a mulher está amamentando, normalmente ela não menstrua, é até uma proteção de ter outro filho, né? Todo mundo sabe isso, enquanto está amamentando, geralmente a menstruação não vem, então entra no rol da explicação da menor exposição ao estrógeno. Então, por isso que quanto mais tempo amamentar, quanto mais filho tiver, quanto menos ficar em ciclo menstrual normal, menor o risco de ter câncer de mama. Então, essa é a explicação da amamentação. Mas então é só no período da amamentação? Não. É assim, Caso. vamos supor que você vai ter 100 ciclos menstruais na sua vida. Se você, por algum motivo, puder ter 90, você tem menos risco de desenvolver câncer de mama. E uma das maneiras de ter menores ciclos menstruais é com a amamentação. Entendeu? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é extremamente importante. Se for decidido fazer mastectomia, o ideal da parte oncológica, então eu sempre sou a favor do tratamento oncológico, é retirar o mamilo. Tá?
o mamilo também faz parte da mama e ali tem risco de recidiva. Tá? Quando você vai fazer uma quadrantectomia, tirar um pedaço da mama, se não for uma quadrantectomia central, não tem necessidade de mexer no mamilo. Você pode preservar porque você tirou com proteção o quadrante superior externo, inferior externo, enfim. Mas quando você tem que fazer uma mastectomia, o ideal, em termos oncológicos, é que retire o mamilo. Existem duas técnicas cirúrgicas, que é a preservação do complexo areolo-mamilar. Então, esteticamente é bem melhor, você não tem que fazer tatuagem para recompor o mamilo. E outra é uma técnica que chama skin sparing, que é poupadora de pele. Você vai poupar a pele, então você não consegue tirar toda a glândula mamária debaixo da pele. Só que depois você tem que fazer radioterapia. Então, uma mulher que teoricamente fez uma mastectomia, que pode ficar sem receber radioterapia, quando ela faz ou a skin sparing ou a poupadora do complexo areolo-mamilar, obrigatoriamente o oncologista tem que indicar radioterapia, porque ali é foco de recidiva e recidiva mesmo. Eu já tive vários casos, vários, de ter sido indicado cirurgia poupadora de complexo areolo-mamilar, não ter indicado radioterapia adjuvante, 3, 4 anos depois a mulher ter recidiva loco-regional. Boa noite. Boa noite. Uma mulher que já tirou um nódulo da mama, ela tem por obrigação fazer mais ultrassom e a ultrassom e uma mamografia com mais frequência? E quem tem mamas acessórias também corre o risco de ter um câncer? Corre. A mama acessória é bem interessante, mas é um tecido de glândula mamária que é um fator de risco. Tá? Nunca me veio essa pergunta, não sei te responder como que é feito o segmento dessa glândula acessória, porque os casos que eu já vi, geralmente você tem na linha hemiclavicular, às vezes você tem outros mamilos aqui para baixo, até na região da virilha, mas só mamilo. Eu nunca vi alguma paciente que tem uma mama mesmo grande. Então, não sei se tem que fazer algum exame de acompanhamento, não sei te responder. E tendo tido um nódulo, um câncer, o segmento é o mesmo, é anual. Não está indicado. Dependendo da agressividade do tumor, pode até, tem escola, que é aquilo que eu respondi a resposta do colega mais cedo, nos 2 primeiros anos, talvez fazer mamografia e ultrassom semestral, ao invés de anual. Tem médicos que indicam essa conduta, mas é raro, assim, normalmente você mantém a mesma frequência de fazer anualmente esses exames. Está indicado fazer exame numa frequência menor quando o BIRADS vem 3, que aí você não pode esperar 1 ano para ver se aquilo mudou de tamanho, de forma, de característica. Aí está indicado você fazer a cada 6 meses. Fora isso, é anual, só os exames. E o fato da gente ter um nódulo e, digamos que uma filha da gente tenha também, isso é hereditário? Não necessariamente. Para saber se é hereditário, tem que fazer exame de dosar alguns genes, isso não é disponível, mas pode ter sido uma coincidência de você ter tido mutação 2 vezes, o seu organismo não ter conseguido resolver essa mutação, mas mutação nova, não você ter nascido com essa mutação, e a sua filha ter acontecido a mesma coisa. Lógico, é a história de um raio pode cair no mesmo lugar 2 vezes? Pode. No meu caso, foram 2. Então, mas aí pode ser aí o que o seu caso precisa ser feito. Você precisa passar por um geneticista, não você, as suas gerações subsequentes. Para o geneticista fazer uma entrevista, colocar o peso desses diagnósticos e aí aventar a hipótese de você ter uma síndrome hereditária, uma mutação do BRCA, entendeu? Então, na verdade, você tem uma história familiar positiva. Pode ser que tenha uma hereditariedade aí, mas não necessariamente. Obrigada. Tá? Doutor,
alguns cânceres são tratados com tamoxifeno, né? E, assim, acho que grande parte deles, né? Porque muitos deles têm receptores de estrogênio. E eu andei vendo na revista da Febrasgo que eles estão associando o uso do tamoxifeno por 5 anos ao câncer de endométrio. Eu queria saber a posição do senhor sobre isso. Então, daquele subgrupo de mulheres que é receptor hormonal, um dos remédios para dar de hormônio é o tamoxifeno que ela está falando. Existe um outro grupo que chama inibidor de aromatase. Tá? O tamoxifeno pode ser dado para qualquer mulher em qualquer faixa etária. O inibidor de aromatase tem que ser dado só para a mulher na pós-menopausa. Um dos fatores de risco do tamoxifeno é aumentar a incidência de câncer de endométrio. Outro fator de risco do tamoxifeno é causar trombose. Tá? O que eu explico para os meus pacientes? Se a gente for ler qualquer bula de qualquer remédio, está escrito 1 milhão de efeitos colaterais. Aquilo ali é muito mais uma defesa para o laboratório do que realmente alguma alteração de impacto. É real o risco de desenvolver o câncer de endométrio, mas o risco é mínimo, mínimo. O benefício que o tamoxifeno traz para o câncer de mama é incomparavelmente, não tem nem ordem de grandeza, o tanto que é melhor usar o tamoxifeno e o pequeno número de mulheres que vai ter o câncer de endométrio. Tá. Como que a gente vai saber se a pessoa tem câncer de endométrio ou não? Eu explico para os pacientes que, se ela estiver na pós-menopausa e ela voltar a menstruar, ela obrigatoriamente tem que fazer um ultrassom transvaginal. Tá? Então é fácil. A mulher na pós-menopausa é fácil de você detectar. Por quê? Qual que é o sintoma do câncer de endométrio? É sangramento. A mulher na pré-menopausa que ainda menstrua, ela está menstruando todo mês, está tendo sangramento todo mês. O que vai levantar a hipótese que ela tenha um câncer de endométrio? Mudança no fluxo habitual de menstruação. Então, se ela tinha como base menstruar 4 dias, trocar, 3 absorventes por dia e começou a menstruar 10 dias, começou a sair grumo, essa menstruação vai ter que ser investigada. Tá? Mas o risco que o tamoxifeno tem de causar câncer de endométrio é infinitamente menor que o benefício que o tamoxifeno tem de cura do câncer de mama. Obrigada. Oi? Se tirar os ovários? Tá, então. Questão dos ovários. Se você induzir a menopausa precoce, que é retirar os ovários, não, é duvidoso o benefício disso. Tinham 2 estudos que eram favoráveis, que falavam que aumentava a sobrevida de retirar o ovário. Então, no meio dos anos 2000, era uma prática normal, ou indicar a retirada do ovário, ou você suprimir a produção dos hormônios. Existe uma injeção que chama Zoladex, que é um análogo de LHRH, que você suprime a produção de hormônio pelo ovário. Mas isso meio que caiu por terra, você não traz tanto benefício. Você tirar o ovário, o que você traz de benefício você pode usar o inibidor de aromatase, mas você não muda em nada o benefício do tamoxifeno. Porque retirar só o ovário, o endométrio continua ali. E o risco de câncer é do endométrio, não é do ovário. Então, aí a retirada do ovário para benefício do tratamento de mama foi isso que eu expliquei no inverso. Pensava-se que fazer a supressão ovariana se aumentava a sobrevida da paciente, mas hoje em dia não está indicado você chegar para uma paciente na pré-menopausa, então 40, 42 anos, você fazer o tratamento com tamoxifeno, ou você fazer a supressão ovariana e dar inibidor de aromatase, é igual. Você não tem necessidade dessa indicação. Tá? A gente indica muito supressão ovariana num contexto assim, uma paciente que é metastática, que você estava usando tamoxifeno e que a metástase está aumentando. Então, nós podemos tentar bloquear a via de produção
hormonal dessa paciente com a retirada de ovário e mudar para inibidor de aromatase. Mas o contexto é diferente. A gente está falando de um tratamento paliativo de tratar metástases, de um outro adjuvante de benefício de sobrevida. Nesse contexto de benefício de sobrevida, não tem nenhum benefício à retirada dos ovários. Está respondido? Doutor Jacésio, naquele pequeno caso de mulheres que resolvem fazer a dupla mastectomia preventiva cedo, que outros hormônios a retirada da glândula mamária pode fazer falta ao longo da vida, supondo que está retirando ali outras glândulas, não só as glândulas que produzem o leite e as glândulas hormonais, mas que outros hormônios acessórios que a gente não falou vão ou podem fazer falta aí no caso? Teoricamente nenhum. Assim, isso é muito mais importante quando você mexe no ovário. Aí o ovário, você tem que monitorar, porque você corre risco de desenvolver osteoporose, doença cardiovascular, enfim, você troca uma doença pela outra, vamos falar assim. Mas a mama em si, a retirada das duas mamas, o único malefício é estético. Você não causa nenhum malefício para o organismo em termos de desenvolver uma outra doença. Nada, 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 nada. É só estético. Certo. E no Brasil, como que está essa questão de fazer o exame de alteração gênica do BRCA1 e BRCA2, sendo que isso existe patentes americanas aí? Eu até respondi umas reportagens na época da Angelina Jolie. À época, 1 ano atrás, só 3 locais que faziam esse exame, tá? Mas eu sei que hoje, atualmente, em Barretos, esse exame é disponibilizado para pessoas que têm uma história familiar positiva, igual a que a paciente, que ali em cima perguntou a respeito do câncer de mama. Então, se você chega com um histórico familiar positivo, essa pessoa é encaminhada por um geneticista. Então, lá no Hospital do Câncer de Barretos, quando eu era residente, nem tinha esse departamento. Hoje já existe esse departamento de genética. É feita uma triagem, uma anamnese, para ver se realmente a história familiar é positiva. E se a história familiar é positiva, Barretos oferece, porque lá tem a tecnologia para fazer a pesquisa da mutação, oferece fazer a mutação do BRCA1 e BRCA2. Tá? Mas isso é uma coisa interna. Assim, o governo não paga nada por Barretos, eu acho que eles querem ter uma expertise, enfim, um aprendizado com isso da população deles. Mas o que você está me perguntando, assim, na prática, hoje, eu consigo indicar a mutação para alguém só se a pessoa quiser pagar. Tá? Eu já escutei falar que o exame custa R$5.000, já escutei falar que o exame custa R$8.000, já escutei falar que o exame custa R$10.000. 10.500? 3? Então. Então, à medida que a tecnologia vai melhorando, à época eu liguei no laboratório do BAC, que é em Botucatu, que é o melhor laboratório de patologia do Brasil, e eles não faziam. Eles me deram como referência em São Paulo, o laboratório Fleury. Então, eu liguei lá para saber, e lá no Fleury eles tinham me passado a tabela de R$6.000, mas isso foi há 1 ano atrás. Mas nisso, Barretos também não fazia e passou a fazer, então pode ser que esteja difundindo a técnica de ser feito o exame. Mas nenhum convênio arca. Está no rol da ANS as mudanças agora a partir do dia 2 de janeiro, de medicamento oral, mas assim, na hora que você pede, eles dão um jeito de justificar que aquilo não é necessário ser feito. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite. Alguns médicos indicam reposição hormonal na época da pré-menopausa. O que isso influencia para o câncer de mama?
Então, isso é extremamente controverso também. Eu vou dar a minha opinião como oncologista. No início da década de 2000, eu ainda estava na faculdade e saiu um estudo que a terapia de reposição hormonal na menopausa era a melhor coisa que tinha acontecido. Diminui risco de evento cardiovascular, diminui osteoporose, enfim, uma infinidade de benefícios. Só que foi o que eu acabei de falar com a Natália sobre a questão do esvaziamento axilar. Tem que se tomar muito cuidado quando um estudo é publicado. O estudo é numa população do N que você tem que reproduzir no seu dia a dia. E aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a fazer terapia de reposição hormonal. E aumentou muito a incidência de câncer de mama. Tá? Eu tenho como prática tentar ajudar a mulher que tem muito sintoma da menopausa a entender que esses sintomas têm que ser tratados de uma maneira que não é reposição hormonal. Eu considero que o risco que a reposição hormonal aumenta do câncer de mama é maior que o benefício que ela melhora os sintomas da menopausa. Lógico, existem exceções, tem mulher que tem onda de calor que assim, impossibilita ela de viver. Então, você tem que mostrar, foi a mesma coisa da pergunta do tamoxifeno. Existe o risco de desenvolver câncer de mama? Existe. Mas você ficar com as ondas de calor, também você não está vivendo. Então, assume-se um risco compartilhado. Eu acho que a diferença que tem que ser feita não pode ser uma prática indiscriminada igual estava sendo feito antigamente. Tem que ser explicado para o paciente o risco. E junto com o médico, a paciente decide se quer correr esse risco ou não. Quer dizer, a reposição hormonal não é uma coisa que é uma coisa necessária para a mulher, é uma coisa só para facilitar a vida boa para ela, então, no caso. Teoricamente, sim. Não tem necessidade nenhuma da mulher fazer. Não, indicação médica em si nenhuma. Nenhuma. Para o bem-estar da mulher. A não ser que a pessoa tenha sintomas, entendeu? Da menopausa. E mesmo com sintomas, a minha opinião é que o ginecologista tente manipular isso sem a reposição hormonal. O malefício da reposição é muito grande. Minha opinião, sim. Mas eu sei que tem ginecologista que pensa completamente o oposto. Muito obrigada. A única coisa que eu acho assim, nunca você pode privar o paciente de saber o que pode acontecer com aquilo que está sendo feito. Entendeu? E, às vezes, a gente chega, vai fazer a anamnese do paciente e fala assim, você faz terapia de reposição hormonal? Faço. Tá, o médico te explicou que você podia aumentar o risco de câncer de mama? Não, nunca ninguém me falou. Então, eu não estou criticando quem dá ou quem não dá a terapia de reposição hormonal. Eu acho que não pode omitir os riscos que essa terapia pode causar para a paciente. Eu gostaria de saber se o uso de anticoncepcionais pode aumentar o risco. Não. E a outra pergunta é, durante a gravidez, o risco da mulher, se tem casos de mulheres que aparecem com câncer de mama, que é detectado durante a gravidez? Tem, assim, acontece com relativa frequência o boom de hormônio que a mulher passa a apresentar durante a gravidez ser o deflagrador do desenvolvimento do câncer de mama. Aí, não foi a pergunta, mas para explicar assim, hoje em dia, passando o primeiro trimestre da gestação, você pode fazer tranquilamente o tratamento do câncer de mama com quimioterapia, com cirurgia. Radioterapia você não pode, você tem que esperar ter o neném, tá? Mas a gravidez hoje em dia não é um impeditivo de você indicar tratamento que seja de quimioterapia ou de cirurgia para a mulher. E a mulher tem que tomar um cuidado durante a gravidez, fazer o autoexame, porque não infrequente acontece desenvolvimento de câncer durante a gravidez. E para complementar também a sua pergunta, mulher que teve câncer de mama pode engravidar?
Pode, mas nós orientamos que nos 2 primeiros anos isso não deve acontecer, porque uma nova gravidez aumenta o risco de câncer de mama nos 2 primeiros anos. Esse risco diminui abruptamente a partir após completar 2 anos. Então, é uma orientação que a gente dá, mas também não é uma imposição, é uma definição em conjunto com a paciente. Boa noite. Boa noite. 2 perguntinhas. A primeira é saber mais ou menos qual a chance, a probabilidade de uma moça, uma mulher que é diagnosticada com câncer precocemente, qual a chance de sucesso dos tratamentos hoje disponíveis? E a segunda é sobre a sua opinião sobre o campo. Quais são as grandes perguntas a serem respondidas? Qual é a agenda? Quais são os objetivos das pesquisas feitas hoje na sua área de pesquisa? E a sua opinião, será se o campo é maduro o suficiente? Tem muito ainda para se aprender? Está engateando, já está mais à frente? Tá. De uma maneira geral, paciente com estádio clínico 1, estou colocando todos os tipos de tumores junto, mas a probabilidade de cura é de mais de 90%, com todo o arsenal terapêutico que você tem. Tá? Então, é muito, 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 muito grande. Existe um programa na internet que chama Advante Online, que você coloca lá tamanho do tumor, se é receptor hormonal, se a mulher tem comorbidade e qual tipo de quimioterapia que você vai dar. E aí é um gráfico de barra que vai te mostrando, tipo, só a cirurgia, 80% de chance. Se você dá mais um determinado tipo de quimioterapia, mais 7%, mais tamoxifeno e assim vai. Mas, a grosso modo, o estadiamento clínico 1 é da ordem de 90%. E a questão do campo, não só o câncer de mama, eu acho que câncer, de uma maneira geral, cada vez mais nós estamos sabendo com o que nós estamos lidando. O problema é, esse conhecimento todo, o câncer ainda é mais esperto. É como se fosse um anfiteatro que tivesse, sei lá, 10 portas. Então, estão todas abertas. Aí a gente aprendeu a fechar 2. Mas o câncer consegue escapar nas outras 8. Aí você fecha mais 2 e assim vai. Então, são as vias de carcinogênese. Hoje em dia, qualquer congresso que você vai, eu não tenho nenhuma figura. Posso até procurar aqui rápido, talvez em alguma outra aula eu tenho. Mas, às vezes, você tem uma via da mTOR, do câncer de rim. Aí descobriu um remédio que bloqueia a via da mTOR. Só que ao lado da via da mTOR tem umas 10 vias que o tumor passa da mTOR e vai lá embaixo e continua a multiplicação. Então, já teve grandes avanços. Quando eu entrei na residência em 2008 de oncologia, nem se discutia isso, e hoje em dia, cada vez mais os congressos é para discutir só isso, não discute-se mais o tratamento convencional, é só os novos tratamentos, mas eu acho que ainda tem um caminho longo a ser percorrido. Uma outra pergunta que foi feita lá é sobre o livro. Aonde que ele está disponível para compra ou para... Eu acho que em qualquer livraria Saraiva, para ler, pode ser que não tenha o livro disponível lá na hora, mas é só fazer o pedido, é da Manolo, a editora. Então, quando a gente fez o lançamento no Outubro Rosa, o ano passado, foi numa livraria Saraiva, acho, no Iguatemi, lá em Ribeirão, e tinha o livro. Então, é só chegar, chama tudo que você sempre quis saber sobre o câncer de mama, da editora Manolo. Se não tiver disponível na hora na livraria, acho que eles conseguem fazer o pedido. Alguma outra pergunta ou comentário? Só ver se eu consigo, em alguma aula aqui, mostrar o que são essas vias, um desenho. Pode ir fazendo perguntas. Tá. Um carcinoma ductal de 2,5. Uhum. E na cirurgia foi feito a retirada radical da mama. Uhum. E esse tumor ficou in situ. E a paciente fica sem a quimioterapia e a rádio.
só com o tratamento do tamoxifeno. Aham. Então, só Vai entender. na sorte? Não, só entender. Era um tumor de 2,5 centímetros, mas, na verdade, era um ductal in situ, Isso. que retirou com a margem. Retirou a mama toda. Retirou a mama toda. Toda, não fez só o quadrante. Retirou toda. Você pode só seguir ou você pode fazer o tamoxifeno, porque aí você vai ver nos critérios de Nairus para ver o nível de chance desse tumor ductal in situ ter de recidiva. Então, é o tamanho, grau de necrose, enfim, você pontua de 1 a 3 para 4 situações, você tem um critério de Nairus, e isso que vai indicar fazer o tamoxifeno ou não. Mas nada mais do que, no máximo, tamoxifeno. No máximo. No máximo mesmo. As sentinelas estavam preservadas, Isso, não no tinha máximo problema nenhum, tamoxifeno. nada, aí fica sem a químio e sem Sem a a rádio. químio, sem a rádio. Ductal in situ. E aí a tamoxifeno, pela idade, que agora 48 anos, com 53 anos seria os 5 anos de tamoxifeno, e como as taxas hormonais ainda estavam trabalhando normalmente, seria viável tomar o tamoxifeno durante 10 anos? Então, saiu o ano passado o estudo na ASCO que paciente em pré-menopausa, hoje em dia, não é 5 anos mais, são 10 anos. Então, então, nesse caso, essa paciente, a indicação são 10 anos de tamoxifeno, porque ela está na pré-menopausa. O que tem que ser distinguido é que o estudo mostra mulheres na pré-menopausa. E tem muita gente indicando hormonioterapia para todo tipo de mulher com todo tipo de remédio. E não é. O estudo avaliou tamoxifeno na pré-menopausa, 5 anos e 10 anos. O que é melhor? 10 anos é melhor. Então, nesse caso, uma mulher em pré-menopausa está indicado fazer tamoxifeno por 10 anos. Sim, porque tem os receptores positivos, então, aí no caso... E por ela estar na pré-menopausa. E assim, nesse caso nem é indicação, porque nesse caso é uma paciente que tem um carcinoma ductal in situ. Vamos mudar um pouco a sua pergunta. Paciente com câncer de mama ductal invasivo. 2 centímetros, 1 centímetro, enfim, fez a cirurgia necessária, fez a quimioterapia necessária, fez a radioterapia. Chegou à definição de hormonioterapia. O estudo que saiu na ASCO do ano passado não está indicado mais fazer 5 anos de tamoxifeno, está indicado fazer 10 anos, chama hormonioterapia estendida, exclusivamente para mulheres na pré-menopausa. Mesmo que ela vire durante o tratamento menopausa. A definição é em pré-menopausa. Então, você dá 10 anos. Então, por exemplo, essa paciente que você falou, hipoteticamente, ela tem 48 anos. Está indicado fazer 10 anos de tamoxifeno, mesmo que com 54 ela entre na menopausa. Isso, porque todas as taxas hormonais ainda estavam... Sim, não adianta dar inibidor de aromatase. Tudo bonitinho, nem climatério. Quem tem... não está na menopausa documentada, então, você fazer o switch, a troca do tamoxifeno para o inibidor de aromatase, você tem que ter a certeza absoluta que a pessoa está em menopausa, porque senão você está dando placebo para o paciente. Você dá o anastrozol, o letrozol, e a pessoa ainda tem o funcionamento do ovário, você está dando água. Não funciona nada. E se daqui 5 anos retirar os ovários? Aí você pode dar inibidor de aromatase. Ah, tá. Então, durante 5 anos, toma o tamoxifeno e depois... Mas, assim, para ductal in situ, não tem nenhum estudo sem ser com tamoxifeno. O único hormonioterapia para ductal in situ é tamoxifeno. Para outro tipo de tumor invasivo, 2 centímetros invasivo, aí está 48 anos, você começou com tamoxifeno. A mulher, 5 anos depois, eu tenho como conduta, fazer 10 anos de tamoxifeno. Mas tem alguns estudos que mostram de você fazer o switch para inibidor de aromatase. Você tem que ter a certeza absoluta que aquela pessoa não tem produção hormonal ovariana. Ou você faz a retirada, ou você faz a castração química, que é a injeção, ou você dosa estrógeno, estradiol, FSH e LH e mostra que a pessoa está em menopausa. Só assim para você usar inibidor de aromatase. Certo. Tá? Tá certo. Então, só um exemplo
isso é uma figura simplificada, não estou brincando, assim, as figuras são muito mais cabulosas do que essa daí. Então, você bloqueia ali a mTOR, do lado tem uma via RAS, RAF, MEC, EC, que no fim vai fazer a multiplicação da célula. Então, o que está acontecendo é isso, você consegue bloquear uma, duas, mas tem uma via lá longe que consegue chegar na frente. Tá? Doutor, existe algum tratamento ou estudos novos que consigam reduzir os efeitos colaterais do tratamento, de quimioterapia? Hoje em dia, questão de manejo de efeito colateral é uma situação muito fácil de ser feito. Assim, não estou banalizando, tem gente que é bastante sensível e é um impeditivo, mas o que representava náusea e vômito no passado, hoje em dia, os remédios utilizados para tratar náusea e vômitos funcionam em 90% dos casos. Então, com raríssimas exceções, efeito colateral não é um impeditivo para fazer tratamento nenhum. Até já foi no passado, mas hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem dos outros medicamentos para ajudar, não é impeditivo nenhum. E a queda de cabelo? Então, a queda de cabelo é uma situação que é real. As quimioterapias para o câncer de mama, quase todas, quer dizer, as mais efetivas dão queda de cabelo. Existe um protocolo de quimioterapia que ele não dá queda de cabelo, mas a efetividade dele é menor. Tá? Então, ao invés de, sei lá, aumentar de 90% para 96%, vai aumentar de 90% para 92%. Tem mulher que opta de perder 4% de benefício. Estou dando um exemplo. Existe as toucas geladas, que a gente fala. O que é? Na hora que a pessoa está tomando quimioterápico, ela ganha uma touca, coloca essa touca no cabelo, e ela faz uma preservação de temperatura. O remédio não chega no couro cabeludo e não faz o cabelo cair. Só que aumenta o risco de metástase no couro cabeludo real. É muito? Não é, mas acontece. Tá? Obrigada. Bom, acho que a gente termina aqui essa excelente palestra e essa excelente sessão de perguntas e respostas. Acho que foi muito boa e elucidou várias dúvidas. Então, vamos agradecer o doutor Diocésio. Obrigado. E eu gostaria de lembrar que a palestra foi gravada e vai estar disponível no nosso site, né, em breve.